As paz, irmãos. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus. Vamos continuar nossas mensagens no livro de Hebreus, capítulo 2, de 5 até 18. Hebreus, capítulo 2, versículos de 5 a 18. Amém? Está escrito assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Vamos orar para o Senhor nos abençoar e nos conduzir. Senhor Deus, nós clamamos a tua bênção e a tua graça, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale com o teu povo, ó Deus, alimente o teu rebanho, Senhor, edifica a tua igreja para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Às vezes nos deparamos com textos profundos, às vezes difíceis de compreender, mas que revelam a tua imensa graça, a tua imensa obra e os detalhes e os pormenores da tua preciosa salvação, ó Deus. E por isso, como igreja, ó Deus, nos debruçamos para entender a tua preciosa salvação, a tua preciosa obra na cruz do Calvário, ó Deus. Nos orienta, ó Deus, a falar da tua palavra com fidelidade. Abençoa o teu povo, Senhor, a ouvir com atenção, ó Deus. Traz as mentes, ó Deus, em atenção à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, conduz todo o entendimento, ó Deus, que não haja distrações, ó Pai, mentes vagueando ao léu, Senhor, mas que possamos prestar atenção, entender e ser edificado pela tua palavra, pela semente que vem do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para que possa nascer uma planta, para que possa crescer e produzir na vida da tua igreja a 30, 60 e 100 por um, para a honra e glória do teu nome, nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
A obra do Salvador em semelhança humana. Qual foi a obra de Cristo em carne, a obra que ele fez e executou como homem? Esse texto vai trabalhar um pouco essa explicação, ou um pouco por que o Senhor Jesus Cristo precisou encarnar e o que ele fez como homem. Qual a obra dele como homem na cruz do Calvário? Certa vez eu me lembro, era professor de escola bíblica, e uma pessoa fez uma pergunta aparentemente muito simples, muito boba, mas que na hora eu dei uma resposta na hora, nem lembro bem o que eu falei, mas depois eu fiquei pensando e a pergunta era muito mais complicada do que eu imaginava. A pessoa simplesmente perguntou assim: por que morte? Por que Jesus teve que ser homem? E por que morrer? E eu fiquei pensando, por que morrer mesmo? Deus não poderia perdoar? Deus não poderia ter outros meios? Por que um meio tão cruel, às vezes, tão sangrento, tão doloroso, tão sofrível? Por que Jesus teve que morrer? Porque um homem, porque Deus não morre, né? Deus não morre, é um homem, porque um homem. Ou seja, porque Jesus, como homem, teve que morrer. Que plano de Deus é esse que envolveu o seu filho morrer numa cruz? Então é uma pergunta, de certa forma, fácil à primeira vista, mas se você for analisar, ela é um pouco complicada. Você tem que ter uma base, um entendimento bíblico um pouco mais amplo para justificar por que Deus precisou enviar seu filho para morrer. Por que um homem teve que morrer para salvar outros? Não seria tão... Às vezes a gente quer, dar dicas para Deus, né? Mas por que Deus simplesmente não perdoou logo e pronto? Lá do céu falou, vou perdoar e pronto. Por que não fez um passe, como que um passe de mágica, uma coisa muito imediata, e resolveu logo todo esse problema? Mas assim, não é muito aconselhável a gente tentar orientar os planos de Deus, né? É meio descabido, né? A criatura querer orientar o Criador, dar uma ajuda para o orientador, para o Criador. Ó, Senhor, por que o Senhor fez isso assim? Por que não fez assado? Então, de fato, não cabe a gente dar esse tipo de conselho para Deus, mas entender o plano dele, que é perfeito. Se Cristo morreu, irmãos, e precisou vir, encarnar e morrer, precisou um homem morrer, acredite, não tinha nenhum plano melhor do que esse, não tinha nenhuma alternativa que fosse tão completa e tão perfeita como essa. Essa foi a única e a perfeita. Amém? Então nós vamos estudar nesse texto algumas coisas que vai falar por que Jesus veio como homem e por que ele se humilhou e por que ele morreu na cruz. Qual a serventia da encarnação de Cristo, é o que o texto vai tratar aqui. Nós estamos estudando Hebreus, e a gente viu no primeiro capítulo, basicamente, a tese do escritor é: Jesus é superior aos anjos. Então, no capítulo 1, versículos 5 a 8, a gente mostrou por que Jesus é superior aos anjos. Porque ele é o Filho de Deus, porque ele tem uma posição melhor, porque ele tem uma obra melhor, porque ele é o próprio Deus, porque ele é o cabeça da igreja e os anjos são servos. Então tem uma série de argumentação mostrando que Jesus é superior aos anjos. Na pregação da semana passada a gente estudou o capítulo 2, de 1 a 4, e a gente viu um alerta. E de certa forma esse alerta ainda está trabalhando no contexto da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Porque o alerta foi: como, pois, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O alerta é: a salvação revelada por Cristo é muito importante. Se a lei do Antigo Testamento, que foi revelada por anjos, quem a descumpriu, quem a desconsiderou, já foi julgado e condenado, quanto mais agora o Evangelho trazido pelo próprio Cristo, pelo Filho de Deus, quanto mais sério não é essa palavra, ou seja, o Evangelho trazido por Cristo é superior à lei trazida e mediada por anjos no Antigo Testamento. Então, apesar de ter sido um alerta, ele ainda está falando da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Cristo é superior aos anjos, irmãos. E Hebreus, a carta está falando que Cristo,
O objetivo dela é mostrar paulatinamente que Cristo é superior a tudo do Antigo Testamento, às sombras do Antigo Testamento, e, portanto, a gente não pode retroceder, abandonar a fé e voltar ao judaísmo, no caso desse específico dos hebreus, que por conta da perseguição, estavam voltando para o judaísmo e abandonando o cristianismo. E o autor está tentando mostrar que Cristo é superior a isso tudo. Não voltem a um estágio anterior. Não voltem às sombras. Continue na realidade. Continue em Cristo. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior à lei. Na verdade, Cristo trouxe a revelação última e final. Cristo é superior ao templo. Cristo é superior ao tabernáculo. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Arão. Cristo é superior ao sábado. Cristo é superior a tudo que vocês possam imaginar a respeito do Antigo Testamento. Não abandonem, não larguem a Cristo. Cristo é superior. Amém? Nesse capítulo, no restante do capítulo 2 que nós lemos, uma leitura em algumas partes, eu acho que os irmãos perceberam, difícil. Mas, de certa forma, ele está falando a mesma coisa, ele está continuando argumentando que Cristo é superior. Olha como é que começa o versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Entre outros termos, ele está falando, foi a Cristo. Ou seja, Cristo é superior aos anjos, por quê? É Cristo quem governa até o mundo por vir. O mundo por vir está sujeito à autoridade de Cristo. E o que é o mundo por vir, irmãos? Novos céus, nova terra, nova realidade. As coisas por vir. Cristo é aquele que é superior aos anjos porque ele controla o passado, o presente e o futuro. Todas as coisas estão sobre o domínio de Cristo. Imagina, irmãos, nós podemos pensar no nosso Salvador, no Senhor Jesus Cristo, como aquele que tem toda a história sobre suas mãos, irmãos. Nada que está acontecendo, apesar de nós não conseguirmos enxergar, mas isso aqui não está largado ao acaso. As coisas estão caminhando segundo o plano de Cristo e Ele tem o total controle da situação. Não está fugindo ao controle de Cristo. As coisas andam conforme a vontade de Deus e as permissões de Deus. Até o mal ainda existe e ainda age, porque há uma permissão de Deus para paulatinamente a obra dele ser feita. Mas um dia também extinguirá todo o mal, toda a miséria no mundo por vir. Não haverá choro, pranto, nem lágrimas, nem morte, porque todas essas coisas serão suplantadas quando o Senhor vier e assim o decretar. Amém, irmãos? Então ele continua falando, olhe, maravilhe-se com Jesus Cristo. Não foi a anjos, vocês não podem voltar e dar uma reverência a anjos que não é devida. Porque anjo não tem essa prerrogativa de ter o domínio até do mundo por vir. Jesus tem esse poder e a tudo está sujeito a Ele. Amém, irmãos? E como ele usa, o autor sempre usa texto do Antigo Testamento, aí ele pega um salmo, Salmo 8, que nós abrimos o culto, e ele aplica esse salmo diretamente a Cristo. No salmo, se você ler o Salmo 8, assim, sem o contexto do Novo Testamento, você não vai enxergar Cristo lá. São alguns salmos que são chamados salmos messiânicos. Eles tinham o objetivo de apontar para Cristo. E é claro que era só por iluminação divina, irmãos, que as pessoas enxergar o Messias em alguns salmos. E os salmos se referindo ao Messias. Mas no Novo Testamento isso fica muito claro. Então o Salmo 8 é um salmo que estava falando de Cristo. Estava falando do Messias. O Salmo 91, eu acho que até hoje ninguém consegue ver direito. Mas o Salmo 91, ele também é direcionado a Cristo. E o inimigo, quando tenta Cristo, lá no momento da tentação, que ele fala para Cristo usando o Salmo 91?
Pula daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, para que você não tropece com o pé em pedra. Quando você lê o Salmo 91, está escrito lá que é para Cristo isso? A gente às vezes não vê claramente. Mas no Novo Testamento, o inimigo tentando, falando que era para Cristo. Está escrito que aos teus anjos tu dará ordem ao teu respeito e você não vai tropeçar numa pedra. Aquilo lá era para Cristo. E às vezes a gente não viu no Antigo Testamento, não conseguiu perceber que é messiânico. Quando o Salmo 8 fala que o homem foi feito menor do que Deus e a tudo ele tem domínio, é claro que uma parte, em parte, está falando do homem sim, mas outra parte, profética e messiânica, está falando de Cristo. E como é que o autor aos Hebreus usa esse texto? Se ele quer mostrar aqui que não foi aos anjos que o mundo por vir foi sujeito, e ele quer mostrar que Cristo é que tem autoridade sobre todas as coisas, aí ele pega o Salmo 8 para falar sobre isso. E o Salmo 8 fala justamente: o que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites, falando para Deus, né? Meu Deus, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou o filho do homem para que o visites? E o restante do Salmo fala o seguinte: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então ele pegou o Salmo 8, o objetivo era pegar essa partezinha do Salmo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés, para falar, tá vendo? Esse Salmo 8 está falando de Cristo, não de anjos. Porque ele quer provar, não é isso? Primeiro ele falou, não foi a anjos que ele sujeitou, foi a Cristo. E como é que ele vai provar? Com a Bíblia. Pega o Salmo 8 e mostra, olha, todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. E esse salmo está falando do Messias. Então o Messias tem domínio sobre todas as coisas, inclusive o mundo por vir, ele é o Senhor. Amém, irmãos? Olha que maravilhoso isso. O autor, com todo esmero, foi lá, pegou o Antigo Testamento e para mostrar, para provar, Cristo é superior. Só que quando ele pega esse salmo, escapa uma coisinha, um detalhe. E aí ele tem que explicar esse detalhe. Porque o salmo fala assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. Qual o problema aqui? Ele está falando sempre, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos anjos. Ele pega esse texto para mostrar que Jesus é superior e todas as coisas são sujeitas a ele. Mas esse texto, esse salmo tem um detalhe. Está falando que fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Aí ele vai ter que explicar, senão parece uma contradição, né? Que ele está usando o texto para mostrar que Jesus é maior, e o texto fala que Jesus é menor que os anjos, por um pouco. Então aí ele vai explicar esse trecho. Na verdade, o restante da passagem é ele explicando por que esse salmo está falando que, e por que o Messias foi um pouco menor do que os anjos. Esse é o conceito daqui para frente. E ele vai explicar, então, por que o Senhor foi feito menor do que os anjos. Por que o Senhor precisou se encarnar? Por que o Senhor precisou vir em figura humana? E quando lemos Filipenses, isso já representa, de certa forma, uma humilhação, irmãos. Lembra no meio do culto a gente leu Filipenses 2? Vamos ler aqui rapidinho Filipenses 2. E isso representa uma humilhação. Para começar, representa uma humilhação. Então por que Jesus foi por um momento menor que os anjos? Primeira coisa, então a gente vai começar a pensar por que ele foi menor que os anjos por um tempo. Por um período. Primeiro, porque ele precisou encarnar e assumir a forma humana. E isso é considerado como uma humilhação. Deus largar seu trono, abdicar de sua glória e vir humildemente à terra em figura humana, isso representa, de certa forma, uma humilhação. E no período em que ele
viveu como homem, isso de certa forma mostra e transpassa que ele foi, de certa forma, menor do que os anjos em termos de sua humanidade. Porque em termos de se comparar a humanidade, o homem e os anjos, nós somos inferiores em alguns aspectos, de fato. Os anjos não têm fome, porque eles são espírito, não são matéria. Os anjos não se cansam. Os anjos não precisam dormir, cochilar. Os anjos têm força imensamente maior que a nossa. Os anjos têm sabedoria e entendimento imensamente maior do que a nossa, no nosso estágio atual humano. Então, nesse sentido, é que ele foi feito por um momento menor do que os anjos, e por isso o autor vai explicar. Mas é porque, por esse momento, foi preciso, no plano salvífico, o Senhor ser reconhecido como homem, vir em figura do homem, assumir nossas dores, assumir nossos sofrimentos, passar por uma cruz e depois ser exaltado. Mas isso não quer dizer, em absoluto, que ele é menor do que os anjos. Toda a tese de Hebreus é, o Senhor é superior aos anjos. Então Filipenses 2,5 diz o seguinte, e manda a gente imitar o sentimento de Cristo. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se humilhou, se esvaziou, melhor dizendo, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então essa chama-se a fase de humilhação de Cristo. A fase de exaltação é o restante do texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Esse texto mostra, de certa forma, as duas fases da obra de Cristo, a sua fase de humilhação e a sua fase de exaltação. Então, concordando com isso, o autor aos Hebreus mostra essa humanidade de Cristo. Então ele vem explicando. A ideia é ele explicar por que Jesus foi feito menor do que os anjos por algum tempo. Por que Jesus foi feito menor do que os anjos? Então nós vamos ver algumas porquês aqui para responder essa pergunta, que é o que o autor faz. Primeiro, Jesus foi feito menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra. Então, por que Jesus foi feito menor do que os anjos? Por causa do sofrimento da morte. Nos planos de Deus, irmãos, era necessário uma morte expiatória. Aí entra aquela pergunta, lembra da escola bíblica que a pessoa fez para mim? Por que morte? Aqui a gente começa a pensar. Jesus tinha que morrer por causa da morte. Ele teve que se tornar até menor do que anjos por um tempo por causa da morte. Mas por que ele teve que morrer? Por um só motivo e um só decreto. Deus falou para o homem no dia, entre aspas, parafraseando, no dia em que pecares, certamente morrerás. No dia que você falhar, você vai morrer. E mais na frente a gente tem mais claramente no Novo Testamento uma doutrina sobre isso. O salário do pecado é a morte. Então quem peca tem que morrer. Todo pecador tem que morrer. E mais, o decreto é que teria que morrer fisicamente e espiritualmente, a menos que houvesse salvação, um meio de salvação e de mudança desse estágio.
Aquele que peca tem que morrer. Por que que o homem morre hoje, irmãos? Por que que a gente vai em funeral? E por que que é tão funesto esse momento? Por causa de um decreto de Deus. Toda hora que eu vou num funeral, eu lembro o quão poderosa é a palavra de Deus. A gente não deve brincar, irmãos. Porque Deus falou, se pecar, vai morrer. E o homem continua morrendo por milênios e milênios de anos por causa de uma desobediência. Se pecar, vai morrer. Fisicamente e espiritualmente, se não houver salvação. Então tem morte envolvida. Você, o decreto é você deve morrer. Fisicamente e espiritualmente. Um recém-nascido deve morrer fisicamente e espiritualmente. Como se muda isso? Então, Jesus vem e um inocente morre. Se um inocente, eu até já falei isso na igreja, mas vou repetir. Se um inocente morre, o que acontece com esse inocente? Ele tem crédito de uma vida. Porque o decreto de Deus é bem claro. O salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Como é que Deus desfez isso? O salário do pecado. Quem peca, morre. Como é que Jesus desfez isso? Um inocente morreu. Não pode. Porque só podia morrer pecador. Quem peca, morre. Quem peca, morre. Um inocente morreu. Opa! Jogaram uma chave na engrenagem e deu curto-circuito no sistema. Porque um inocente morreu. E pela justiça de Deus, o que acontece? Esse inocente tem crédito de uma vida. Tem crédito de uma vida. E esse inocente é Deus. Então o crédito da vida desse inocente é potencial. Porque ele é Deus. Tem uma potência infinita. Por isso, esse inocente que morre, Jesus Cristo, tem o crédito para dar vida agora. É essa a lógica, irmãos. Quem não peca, não morre. Se você não pecasse, você tinha o crédito de uma vida. Seria meritocracia diante de Deus. O problema é que ninguém vai conseguir passar por essa vida sem cometer um pecadozinho sequer, totalmente puro, ilibado, e chegar diante de Deus com o seu mérito e falar, está aqui o meu pagamento da minha vida, o crédito da minha vida. Se alguém conseguisse, seria salvo. Não enfrentaria condenação. O problema é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou, todo mundo está condenado. E não há o que eu possa fazer para mudar isso. Então Jesus, o inocente, veio, morreu, então ele tem o crédito. Por isso tanta nossa pregação, irmãos. Creia em Jesus, aceite a Jesus Cristo, aceite a obra de Cristo, que o Senhor morreu para te salvar, entregue a sua vida a Ele. Por isso tanto clamor, porque é preciso nós entendermos que é a vida de Cristo que tem que ser introduzida em nós. O mérito dele tem que ser colocado em nós. Então precisava da morte, irmãos. Não tinha como sair. Porque Deus não poderia só no seu alto trono falar, está tudo resolvido, tudo perdoado. Porque ele romperia a sua própria justiça, o seu próprio decreto. Porque ele falou, aquele que peca, morre. Se ele simplesmente fala, está tudo perdoado, o que acontece? Não era para morrer? E como é que Deus volta em sua palavra? Voltaria em sua palavra? Seria injusto, haveria uma injustiça. Um criminoso, bandido, chegaria de frente do juiz e o juiz falaria assim, você não tem problema nenhum, pecado nenhum. Volta para a sociedade e continue sua vida. Haveria um problema muito sério em termos de justiça divina, irmãos. Por isso precisou da morte. A morte de um inocente para haver mérito de uma vida. E esse mérito de uma vida, porque o inocente é Deus, ele tem potencial para ser distribuído para os outros. É essa a lógica, estão entendendo? É essa a lógica. E se não fosse Deus também, ele teria mérito só de uma vida. Está entendendo? Se Jesus fosse só homem e perfeito, ele teria o mérito de uma vida. Da dele. Mas ele é Deus, então o mérito da vida dele é um mérito infinito. Então ele pode distribuir, porque ele é Deus. É essa a lógica bíblica, irmãos. Então tinha que acontecer a morte. Agora, vamos lá, respirar. Respirar.
Tinha que ter uma morte, certo. Pensa bem, qual é o espírito que pode morrer? Pensa, se você fosse Deus, e agora tem que haver uma morte para expiar pecado. Poderia vir um anjo, um espírito e morrer para nós? Não. Porque o anjo, um espírito não ia morrer de verdade, irmãos, na cruz. Ia ser uma fake news. Ia ser um teatrinho ilusório. Ele não ia morrer de verdade, irmãos. Pensa mais. Deus vem em espírito. Somente Deus. Deus não morre, irmãos. Pensa, irmãos. O que Deus poderia fazer agora para salvar o homem? Vou levantar Moisés, um homem perfeito. Não tem homem perfeito, irmãos. Quem que vai pagar, irmãos? Pensa. Quem que vai morrer, irmãos? Aí no conselho eterno, na reunião eterna, no plano divino, o Senhor Jesus falou assim: eu vou me dispor a encarnar, a assumir a forma de servo, em figura humana, eu vou me humilhar, eu vou me esvaziar, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou levar as dores dele, e eu vou na cruz, e eu vou morrer de verdade, porque eu vou ser homem de verdade. Amém, irmãos? Irmãos, quando a gente percebe isso, a gente tem que agradecer a Cristo pela eternidade, irmãos. Se Cristo não se dispõe, irmãos, o que iria acontecer? Quem? Seria um desespero. Quem que seria digno? Quem que poderia salvar o homem? Cristo se disponibiliza. Eu vou ser homem perfeitamente. Eu vou passar humilhação. Eu vou ser menor do que os anjos por um momento. Porque eu vou assumir de fato a figura humana. A semelhança humana. Eu vou morrer. Anjo não morre. Eu vou ser menor do que anjo por esse motivo. Primeiro motivo. Por causa da morte. Eu vou ser menor que anjos. Porque anjo não morre. Amém, irmãos? Por que Jesus veio a esse mundo? Por causa da morte. Segundo ponto. Por que Jesus veio a esse mundo? A gente sabe que já é por causa da morte. E ele encarnou por causa da morte. E por que ele foi feito ainda inferior aos anjos? Porque ele teve que ser aperfeiçoado no sofrimento. Versículo 11. Pois tanto que santifica... Não, calma aí. Não, versículo 10, desculpa. Estavam no 9, agora versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando de Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Por que Jesus foi feito por um momento menor que os anjos? Anjo sofre? Anjo precisa se aperfeiçoar em sofrimento? Não, mas Jesus precisou ser aperfeiçoado por sofrimento. Aqui, ó. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação. Irmãos, Jesus foi aperfeiçoado por sofrimento. E isso é humilhante, irmãos. Isso é uma característica também que o tornou por um momento menor do que os anjos. É isso que o autor Hebreus quer justificar, quando ele usou o texto. Mas ele não está falando que em absoluto Jesus é menor que os anjos. Não, ele está explicando esse momento dele ser menor, no momento da sua encarnação, ele ser menor do que os anjos. Porque ele sofreu. Ele sofreu. A Bíblia fala que sabe o que é sofrer. Ele foi uma pessoa que sabe o que é sofrer. Ele foi uma pessoa que carregou sobre si as nossas dores. Isaías 53, muito famoso Isaías 53. A visão de Isaías 53 é a visão de um Cristo até desfigurado, irmãos. Alguns... Calma aí, deixa eu pensar aqui, senão não vou achar Isaías.
Alguns falam que esse texto remete justamente ao momento da crucificação de Cristo. Isaías 53 fala, portanto, o seguinte: ele era desprezado, versículo 3 em diante. Vamos ver as qualidades de Cristo? Ele era as qualidades e o sofrimento pelo quais ele passou, né? Ele era desprezado. Se é desprezado, é um sofrimento, causa sofrimento? O mais rejeitado entre os homens. Rejeição, causa sofrimento psicológico. Homem de dores, sofredor, é bom? E que sabe o que é padecer. O texto está falando, ele sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens esconde o rosto, viram o rosto, com nojo, com asco, com desprezo. Está vindo aqui, vira o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Acabou aí? Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas, moído, irmãos, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído, irmãos. Alguns médicos legistas, analisando a morte de Cristo, falam que o que aconteceu com o coração dele, porque quando perfuraram, saiu água e sangue. Alguns legistas falam que para perfurar um coração e sair água e sangue, deve ter acontecido um fenômeno específico no coração. Eu não entendo bem disso, mas o que eles comentam é que esse coração deve ter sofrido tanto, uma dor tão intensa, que ele deve ter se rompido para sair água misturada com uma espécie de sangue, sangue com água, uma espécie de plasma. Esse líquido que chamaram de água, não é um líquido que sai normalmente. Se você perfurar um coração da pessoa, vai sair sangue, não vai sair água, não vai sair nada branco. Tem que ter uma reação específica para aquilo ter sido produzido. A reação específica para produzir aquilo foi dor intensa, para rasgar, estourar o músculo, irmãos. Cristo precisou sofrer muito na cruz. As pessoas ficavam uma semana, pela crucificação normal, ficava até uma semana, quando era só perfurado pés e mãos, elas ficavam sofrendo. Era esse o objetivo da crucificação. Era tortura, era a pessoa ficar sofrendo por vários dias. A dor de Cristo, o sofrimento de Cristo foi tão intenso que o coração dele rompeu. Foi como um músculo estirado, esticado até se romper, irmãos. E ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele sofre com uma dor violenta. E morre horas depois da crucificação. Não foi semanas depois. Foi horas depois. Amém, irmãos? Por que ele foi feito inferior aos anjos? Passa por uma dor dessa. Hoje, um ser humano vai ser crucificado em praça pública, hoje dessa maneira, hoje, século 21. A humilhação que não é, a vergonha que não é. Às vezes, quando a polícia vai na casa de uma pessoa, por algum fato, às vezes até a pessoa não pagou pensão, vai ser presa. A pessoa passa a maior vergonha por ser conduzida num camburão até uma delegacia, até resolver uma situação. É vexatório você ser preso. Imagine o que Jesus passou, irmãos. Sendo escarnecido publicamente. Então o autor aos Hebreus está falando, ele realmente, por um momento, ele fez algumas coisas que eram inferiores aos anjos. Mas olha, no plano da salvação, o que significa isso? Ele passou por sofrimento para salvar a humanidade. Passou por dores extremas para que houvesse o mérito de uma vida. E foi caladinho, irmãos, obediente. Como ovelha muda ao matadouro. Obediente, quietinho, entregou sua vida ao Pai
para ter mérito de vidas e poder salvar. Amém, irmãos? A gente não deveria jamais banalizar, negligenciar a imensa obra de Cristo, irmãos. A gente não tem noção, a gente não tem uma fagulha do tamanho, da importância, do trabalho de Deus envolvido nisso. Não foi uma coisa boba, passageira, qualquer, irmãos, trivial. Foi o evento da história do universo. Mas continuando aqui. Jesus foi feito menor do que os anjos porque ele precisava se tornar nosso irmão. Nosso irmão em que sentido? Ele deveria ser homem e se identificar com os homens. Porque, de novo, deveria um homem. O homem pecou, não é isso? Um homem tinha que resolver essa situação também. E Cristo, portanto, veio em figura humana. E em figura humana, ele é da raça humana, irmãos. Ele é nosso irmão. Ele não é um ser alienígena. Ele é um que se identifica completamente conosco. A salvação é aplicável diretamente a nós, porque foi um homem. Um homem está sentado à destra de Deus hoje. Às vezes a gente esquece que Jesus é homem hoje. Um homem está sentado à destra de Deus. Um homem tem um mérito de salvação, irmãos. É um homem também. 100% homem. Então o versículo 11 em diante fala assim: pois tanto que santifica como que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Está falando de Cristo, do Messias. O Messias não tem vergonha de chamar de irmãos. Dizendo, aí cita alguns salmos aqui também: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Mas o ponto aqui é, a meus irmãos, Cristo se identificando plenamente com a humanidade. Por que que Cristo precisou ser menor do que os anjos por algum momento? Por causa da sua identificação, com o ser humano. Tinha que ser um irmão nosso que nos salvasse. Não poderia ser um estranho, como eu falei, mas um membro da raça humana. Tinha que ser um membro da raça humana. Como eu falei, não podia vir um anjo, não podia vir um extraterrestre, não podia vir um espírito qualquer. Não dava certo. Qual a identificação de um anjo com o ser humano? Um anjo não sabe nem o que é, principalmente os anjos que não falharam, não sabem o que é o pecado humano, não entendem o que é isso. Não entendem a experiência humana, não sabem o que é isso. Não sabem o que é uma provação, o que é uma tentação humana. O anjo não tem essa experiência, não tem esse entendimento. Versículo 14, por que que ele veio e se encarnou nesse mundo? E agora só completando, qual foi uma de suas obras também? Por que que ele veio e se encarnou? Ele veio também e se encarnou para destruir a obra do diabo. Está aqui o versículo 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que que Cristo foi feito menor do que os anjos e por que que ele precisou encarnar? Uma das explicações é porque ele veio vencer o diabo. Ele veio vencer o inimigo, destruir as obras do inimigo. Por fim, por que que Jesus se tornou menor do que os anjos? E por que que ele veio e encarnou? Versículo 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus veio, encarnou e se tornou menor que os anjos para socorrer a raça humana. Para socorrer a raça humana.
nota também o plano específico para a raça humana. A raça humana e o homem teve um plano de salvação, envolvendo morte. E é isso que eu falei. Mas para os anjos não teve um plano parecido com esse. Lembra o que aconteceu com os anjos? Os anjos que pecaram e se rebelaram, eles foram expulsos do céu. E os anjos bons continuaram com Deus. E Deus deu um decreto e lacrou agora os seus estados. Os anjos bons não pecam mais e os maus não têm mais remissão. Mas não tem salvação para anjo, irmãos. Você já parou para pensar nisso? E se a humanidade, a gente tem que sempre agradecer a misericórdia de Deus. E se com a humanidade tivesse sido a mesma coisa? Nós todos estaríamos todos condenados no inferno e ninguém ia reclamar. Porque eu não tenho nenhum demônio, nem Satanás, nem diabo, nunca está reclamando que Deus foi injusto. Eles pecaram e foram expulsos e seu destino eterno está lacrado. Em condenação. E acabou. O homem foi quase a mesma coisa. O homem pecou, caiu, só que na esfera humana, pela graça e pelos beneplácito da vontade de Deus, a gente vai entender isso melhor na eternidade, pela sua insondável vontade e seus planos eternos. Graças a Deus, nós, irmãos, tivemos uma segunda chance. A humanidade teve uma segunda chance, irmãos. Pecou, caiu, tem o Salvador. Anjos, pecou, caiu, está condenado. Condenado, acabou. Por isso que Hebreus é taxativo, ele fala assim, pois ele não veio socorrer a anjos, irmãos. A obra de Cristo não foi a anjos, para anjos. Quando eu era pequeno, e é claro, considerando a inocência dos irmãos e tal, havia, quando eu participava daqueles cultos de quarta-feira nos lares, nos grupos de oração de senhoras, que minha mãe me arrastava para todos eles. E eu participava daquilo tudo. E às vezes dormia nos cultos, e às vezes ouvia. Mas assim, eu lembro de coisas daquela época, irmãos. Daquela época, eu com 7, 8 anos. E eu lembro que se falava assim. Uma das teorias dos grupos de oração. Até a morte de Cristo na cruz, havia esperança para o inimigo e para os demônios se eles se arrependessem. O problema é que foi até Cristo morrer, eles não acreditavam em Cristo, em Deus, e não se arrependeram, continuaram firmes no seu plano, né, o inimigo, o plano de dominar o céu, e de vencer a Deus, e dominar todas as coisas. Aí depois de Cristo, aí sim, aí lacrou, depois que Cristo morreu na cruz, aí pronto, aí agora não tem mais perdão. Então tinha essa ideiazinha, eu lembro até hoje, essa ideia, e eu acreditava. Deus é tão bom e o diabo é tão ruim que até na cruz o diabo, nossa, viu tudo e ainda não se arrependeu, mas o diabo ruim, né? O diabo Satanás, né? Mas acontece, irmãos, que desde quando ele caiu, ele é Satanás. A natureza maligna, a natureza de demônio, lacrada, fechada e decretada. Não tem mais volta. Aqui Hebreus fala, Jesus não veio socorrer anjos. Veio socorrer homens. E homens ainda não querem. Muitos deles. Amém, irmãos? Bendita a obra de Cristo. Bendito o momento em que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, e o autor nos explica, porque foi por uma obra maravilhosa. Mas em absoluto ele não é menor do que os anjos, e todas as coisas estão sob seu domínio. Filipenses conclui falando que e o Senhor o exaltou sobremaneira, de forma que pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor absoluto de todas as coisas, irmãos, do presente e do porvir, para a glória de Deus Pai.
em nome de Jesus. O que nós precisamos ter como aplicação, como vida para a igreja? Vamos confiar no nosso Senhor. Ele viveu, Ele sabe o que é sofrer, Ele viveu como homem, Ele sabe ser um sumo sacerdote perfeito, porque o que você sofre, Ele foi tentado também, mas sem pecado, Ele venceu e Ele pode te socorrer hoje também. Amém, irmãos? Nós devemos nos caminhar a Cristo e nos lançar a Cristo. Toda a nossa dor e o nosso sofrimento, a nossa tentação, a nossa limitação, o nosso pecado, os nossos temores, nós devemos levar aos pés de Cristo, porque Ele sabe nos socorrer perfeitamente, porque Ele sabe o que é padecer. Ele sabe ser um sumo sacerdote perfeito. E Ele sabe como vencer uma tentação, porque Ele venceu, e Ele vai saber te socorrer. Então a nossa aplicação maior hoje é, nós precisamos confiar mais em Cristo, e lançar e depositar mais a nossa vida aos pés de Cristo. Amém, irmãos? Em todas as áreas, Ele pode nos socorrer. E Ele é o nosso Deus soberano. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Jamais subestimemos essa verdade. Ele é o Senhor da terra e céu, em nome de Jesus. Amém?